Então, assim, se houve tentativa de golpe de Estado, aqueles que realmente estiveram envolvidos têm que ser punidos. A meu ver, Bolsonaro é carta fora do baralho. É carta fora do baralho não só porque acredito que vá sofrer as penalidades da lei, mas carta fora do baralho porque também a sociedade hoje está cansada dessa polarização, mas especialmente, né, percebeu, né, o que ele fez no verão passado. E aqui fala alguém que estava na CPI da Covid e viu quantas vidas podiam ser salvas e não foram pelo atraso injustificado da compra de vacina, portanto, vacina no braço do povo brasileiro. Vamos aguardar, portanto, os acontecimentos. A gente só espera, obviamente, que haja justiça, e eu confio muito nas decisões do Supremo Tribunal Federal, em que pese as críticas que possamos fazer por algum outro excesso. Em relação à questão da política monetária, né, eu não posso achar nada como ministra, né? No particular, eu posso achar. A gente sabe que a taxa Selic é uma das maiores hoje do mundo, né? Pelo menos os juros reais, quando a gente tira os juros da taxa Selic com a inflação dos juros reais, mas a gente não pode esquecer que tem um fator, eu estava comentando isso aqui antes na reunião, da conversa com a Karine, tem um fator que veio para tumultuar um pouco, e nós estamos nesse momento conflitoso, que foi o fator da eleição do presidente Trump. A gente tem que aguardar ainda o que está vindo da política externa. O mundo nunca teve tão conflitado também, tantas tensões. Nós temos mais de 40 conflitos armados no Brasil no mundo, e diga-se passagem, nenhum tem na frente a cara de uma mulher. Então, diante disso tudo, o mundo está inflacionado, o mundo está tensionado. Nós temos que saber como que vão ser as relações comerciais dentro dessa nova ordem mundial que o governo americano está querendo impor, do nacionalismo. E isso tem impacto também nos juros do Brasil. Eu diria que algo em torno de 30 dias, talvez nós tenhamos, pela parte da política externa, uma acomodação e entendimento mais claro de qual é a nova ordem econômica que está sendo colocada por esse que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que são os Estados Unidos. Olhando para dentro, há sim o fator das contas públicas, é um fator que preocupa o Banco Central, e por isso isso não é segredo, está lá no comunicado, e em breve vai estar na ata, nem lembro, nem vi agora se a ata já saiu, mas linkando com a sua pergunta em relação ao consumo, eu não vejo essas medidas que o presidente e a equipe econômica têm apresentado nesse momento, como algo que vai impactar a inflação, e explico por quê, né? A questão do consignado para o trabalhador da iniciativa privada não é só uma questão de justiça, né? É uma questão de poder, diante de fatos que nós temos, de dados que nós temos, de que a população brasileira está altamente endividada, e altamente endividado com juros muito mais altos do que quem pega o consignado por ser aposentado ou servidor público, que ele possa trocar uma dívida com juros altíssimos por uma dívida mais barata. Então, ele vai liquidar essa dívida mais rápido, vai sobrar um pouquinho mais no orçamento dele. Claro que você fala, o pouco que sobra, ele vai para o supermercado, mas é o mínimo que o Estado brasileiro tem que suportar e arcar. Nós temos que arcar com isso. Segundo ponto, só para encerrar, em questão também de estímulo ao consumo, que é a questão do imposto de renda dos R$5.000, ninguém votou enganado. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Eu mesmo, quando fui candidata, prometi, no primeiro momento, isentar imposto de renda em R$3.000. Na minha campanha. Então, assim, ele está apenas colocando em prática, porque é assim que tem que ser, né? A gente reclama que os candidatos, prefeitos, prometem e depois não cumprem. Aí, quando a gente vota no candidato e ele foi eleito pelo voto popular, né, a gente não pode reclamar que vai agora colocar em ordem aquilo que prometeu, né? E queria fazer ano passado, não deu, e vai fazer só no último ano, porque esse ano também ficaria muito pesado para o orçamento público. Então, eu não vejo essas medidas do consignado e do imposto de renda, que inclusive é só para o ano que vem, lembrando que é abril do ano que vem, essa isenção, tem algum impacto para efeito de estimativa do Banco Central em relação aos juros. O que eu posso, para terminar, porque esse assunto é importante, talvez o que está na ordem do dia, né? Lá no bar, tomando uma cerveja, ou no campo de futebol, todo mundo discutindo,
em que momento esses juros podem começar a cair, né? Dependendo, de novo, da política externa, essa nós não controlamos, mas dependendo dela, nós estamos assim, com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas. Eu tenho a impressão que já no segundo semestre deste ano, a gente já pode começar a ter uma queda, ainda que mínima, dos juros no Brasil, nas próximas, não na próxima, mas nas outras decisões do Copom. Este é o Bom Dia Ministra, que hoje conversa com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Vou aproveitar essa pergunta aí do colega da Gaúcha, o Gabriel, sobre inflação, sobre juros, né? Ele estava falando de juros e vou falar mais um pouco sobre inflação, ministra. Porque é isso que a senhora estava falando. Na mesa de bar, todo mundo fala, poxa, o mercado está caro. Vou no mercado, gasto lá todo o meu dinheiro, tudo que eu ganho vai quase tudo no mercado. E a gente viu que o governo tomou várias medidas, zerou impostos da cesta básica, reduziu tarifas de importação. E aí eu queria saber quando é que o brasileiro, na sua avaliação, vai ter a sensação de estar pagando menos no mercado, e quero saber como os estados podem colaborar nisso, como o pacto federativo, que a gente chama, que é os estados ali entrando junto com o governo, tomando medidas também, como é que isso pode ajudar, ministra? Bom, de novo de trás para frente, porque em relação aos estados é bem simples, né? Assim, alguns estados não têm isenção de imposto do ICMS na cesta básica. Tudo bem que não possam muitas vezes fazer pelo ano inteiro, porque isso impacta as contas deles, mas nada impede de darem essa isenção, apertar o cinto, que é o que a gente faz aqui com os gastos públicos, a gente faz ajuste, corta supérfluos, combate erros, combate fraudes para conter do lado que não precisa, para sobrar do lado, ou para ter do lado que precisa. Então, quem sabe um ICMS, uma suspensão do imposto na cesta básica daqueles produtos que já não estão isentos definitivamente, temporariamente, até que as coisas positivas acontecem, que é a sua primeira pergunta, né? O mercado está caro, é verdade, mas lembrando num comparativo ao governo passado, há 4 anos atrás, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos. Hoje a inflação é de 5,4, 5,5, é muito alta. Nós não podemos aceitar, nós temos que mirar o centro da meta de inflação. Não vamos conseguir mirar 3, quer dizer, alcançar 3, mas temos que mirar 3, porque essa inflação tem que baixar de 5 e tem que baixar de forma urgente. Não é simples, mas nós precisamos colocar isso como dever de casa, e fazemos isso na equipe econômica, porque inflação é o imposto mais perverso para os mais pobres. Mas dito isso, quer dizer, tendo esse parâmetro, nós tivemos já uma inflação de 10% ao ano, não muito tempo atrás, e os alimentos subiram acima do que nós estamos comparando agora. O problema é que, neste momento, nós tivemos uma tempestade perfeita, ou no caso, imperfeita. Porque os produtos que mais subiram, que mais fazem falta, são aqueles produtos que são mais caros para o coração ou para o paladar do povo brasileiro, que é o ovo, que é o café, né? Misturado à cesta básica de um modo geral. Nós não produzimos o suficiente de trigo, nós não produzimos o suficiente de arroz, nós temos que importar arroz, embora o arroz aí não é o vilão do processo. Então, diante disso, nós tivemos mudanças climáticas no mundo. A questão do café dificilmente vai subir tão rápido, porque teve quebra da safra no segundo maior produtor de café. O primeiro é o Brasil, tivemos problema climático. E no Vietnã, um pé de café leva 4, 5 anos para produzir. Então, vamos esperar a mudança climática para a questão da safra do ano que vem, para termos um alívio no café. Mas muitos produtos, eles são mais rápidos de serem produzidos. O agronegócio brasileiro esse ano, ele vem muito forte. Aliás, ele é que vai dar sustentabilidade para o nosso PIB. Eu ouso dizer que provavelmente não vamos chegar a um crescimento de 3%, mas vamos crescer acima das projeções que nós mesmos estamos fazendo, porque vem uma safra muito forte. Então, vem uma safra que vai ajudar no crescimento do país, portanto, na geração de emprego e renda, e vai ajudar no barateamento dos alimentos. Por fim, Karine, é importante dizer, o governo tomou as medidas certas na medida certa. Não tinham outras alternativas na mesa que não fossem medidas heterodoxas e muito perigosas, que seguraria o preço agora e depois de 6 meses a 1 ano o preço explodiria. Então, o presidente foi muito equilibrado ao falar, vamos fazer
tudo no limite do possível para que daqui 60 dias os preços comecem a cair no supermercado. E uma medida que é pouco falada, mas esse assunto é importante, é a medida do MAPA, do Ministério da Agricultura, do Fávaro, que estabeleceu o seguinte, hoje você fala assim, poxa, mas o ovo no interior de Minas Gerais está barato. Tá caro, mas eu falo, mas como se aqui em Brasília tá caro? Porque às vezes você tem grandes granjas ou algumas produções regionais que abastecem ali. E ele não pode comercializar no Brasil inteiro porque ele não tem o selo nacional. Ele tem o selo local e não tem o selo da vigilância nacional. Então nós abrimos por um ano para dizer o seguinte, o mel, o ovo, esses produtos podem ser comercializados em toda a região. Ou seja, no Brasil todo, o que significa que com base nisso também, alguns produtos vão também chegar em outras regiões mais baratos. Então é um mix de medidas, como algumas você já citou, eu não vou aqui citar novamente, como a questão de tirar o imposto de importação de alguns produtos que vão dar um alívio daqui a uns 60 dias, 45 a 60 dias, no bolso do povo brasileiro.